Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? O pessoal entrando. Boa noite. Meu nome é Odair. Eu sou animador cultural no Sesc Bom Retiro e hoje eu estou aqui com vocês conduzindo o projeto Memórias Musicais do Sesc Carmo. Eu sou um homem negro, eu tenho o cabelo raspado dos lados, tenho uma espécie de topete aqui em cima, estou usando um óculos de aro redondo escuro, tenho barba, estou usando uma camiseta vermelha, atrás de mim tem um pedaço de cortina e o teto e a parede brancos. Nesse projeto, nomes de destaque da nossa música são convidados para uma conversa sobre suas memórias e como elas influenciam suas produções artísticas. É um espaço para que a gente possa ouvir as suas histórias, inspirações, referências e lembranças. Quem quiser participar da conversa pode colocar suas perguntas aqui no chat, que na medida do possível a gente vai tentar responder, a equipe do Carmo também. O encontro de hoje vai ficar registrado aqui no Instagram e também lá no canal do Sesc Carmo no YouTube. Hoje a gente tem o prazer de receber o João Paraíba. Nascido na cidade de São Paulo em 1950, ele é percussionista, arranjador e compositor de jazz e samba rock. É um dos fundadores do Trio Mocotó e tem uma prolífica carreira como instrumentista. A gente vai chamar ele aqui para conversa agora. Alô, João? Alô, boa João, noite. boa noite. Boa noite, tudo bem, João? É uma honra receber você aqui, conversar com você. Muito obrigado. Temos aqui o Marcos Romero, Boa meu noite, Marcos. escudeiro. Então, você quer que eu dê uma descrição já começando ou não? Pode falar, pode fazer sua autodescrição, se você quiser. Eu sou João Paraíba, tenho 72 anos de idade. Meu cabelo é cabelo comprido, tipo hippie dos anos 70, porque eu fui hippie dos anos 70. Sou branco, uso um óculos tipo John Lennon, redondinho preto. Estou vestido de vermelho, assim como o Daí. E o fundo é o estúdio, com a parede de tijolo, do estúdio Medusa, onde eu faço as minhas produções. Tá joia, João. Dando a toada aqui do projeto, né, começando, eu queria que você falasse um pouco como tudo começou, né? Como você chegou na música, como começou esse interesse, como você foi buscar, né, um início na música, onde você frequentava no início da carreira, enfim, né, como tudo começou. Bom, eu nasci em São Paulo, só nasci em São Paulo, porque minha família tinha casa e sede em São José dos Campos, onde eram proprietários do Cobertor Paraíba, aquele do bonequinho, já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. E eu vivia numa casa que era meio fazenda, meio fábrica. Ela era ligada à fábrica, em São José dos Campos. Então, eu tinha todo o Vale do Paraíba e, além de ter a fábrica dos cobertores ligada à cidade de São José dos Campos, que na época era uma cidade de interior. Tinha 20, 50 mil habitantes. Estou falando isso dos anos 50, né? E eu sou de uma família média, classe alta média, ah, abonada, quer dizer, rica, mas meus pais e meus avós sempre gostaram da integração entre fazendeiros, entre funcionários da fábrica e da fazenda com a família. A gente sempre foi uma grande família, meus aniversários eram junto com todo mundo, né? Não existia separação. E com isso a gente tinha o pessoal da roça, na época, em São José dos Campos, que tinha cateretê, catira, tinha folia de reis, tinha toda essa cultura sul de Minas e paulista, né, de folclore brasileiro, né? E minha avó, por parte de mãe, gostava de tocar violoncelo e piano. Eu comecei na música aprendendo a tocar piano com a minha avó, com Chopin, Debussy, Ravel, que era uma outra área, longe da cultura popular, mas que me deu uma visão muito grande de música.
Aí eu vim, aos 12 anos de idade, em 1962, eu vim estudar em São Paulo, meus pais queriam que eu estudasse numa escola boa em São Paulo. Me fixei em São Paulo e ia todo fim de semana, voltava para São José dos Campos, férias era tudo em São José dos Campos, mas nesse começo de vida em São Paulo, eu fiz o final do primário, admissão, existia o quinto ano ainda na época, né? Entrei no ginásio e fui estudar a partir do ginásio no Colégio Santa Cruz. O mesmo que o Chico Buarque estudou, e hoje tem várias pessoas que saíram de lá. E quando comecei a estudar no Santa Cruz, ia para São José e voltava, ia para São José e voltava, eu comecei a encontrar alguns músicos no caminho, né? E me apresentaram à noite naquela época, final dos anos 60, 66, 65, São Paulo e Rio de Janeiro tinham um movimento cultural muito grande. Você tinha a TV Record em São Paulo com os festivais, onde apareceram toda a música dos anos 70, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mutantes, Edu Lobo, Dori Caymmi. E eu comecei a frequentar esse bar porque eu tinha um padrinho que era muito amigo, que era o Paulo Vanzolini, e eu ia lá, encontrava com ele, encontrava com o Luiz Carlos Paraná, que era jornalista e compositor também, e volta e meia eu ia para lá e para cá, e às vezes eu saía da escola, ia para casa final de semana, e tinha as festinhas no Pinheiros, as festinhas no Paulistano, Mingau chamava, né? Eu ia lá, ia ver os Folhas, que era conjunto de... Começando o Iê, Iê, o Roberto e o Erasmo estavam fazendo um programa de TV, né? Os Reis do Iê, Iê. Então eu tinha essa conexão, música erudita, música popular, folclórica brasileira, e tinha a música popular que estava acontecendo e nascendo com esses compositores novos, né? Mas um dia o Luiz Carlos Paraná virou para mim e falou assim: ô João, eu gosto muito de você, você é um cliente muito legal, vem aqui, toca toda noite, né? Mas aí, de repente, você resolve uma festinha no sábado e domingo lá com os seus amigos, e a gente fica aqui manco, porque fica assim um percussionista. Só tinha um percussionista na casa, que era o Fritz Escovão, do Trio Mocotó. Ele falou assim: de duas, ou você vira só cliente, ou você vem trabalhar aqui. Eu falei: então vou trabalhar aí. E esse foi o primeiro emprego, assim, no soco, né? E aí comecei a tocar o jogral. Foi uma casa muito especial em São Paulo, final dos anos 60 para 70, porque ela tinha aproximadamente 16 músicos que ganhavam diariamente. A gente acabava de tocar na noite, passava no caixa e recebia. E tinha um conjunto de choro, do Manezinho da Flauta, do Benedito Costa, tinha o Geraldo Cunha, que tocava o violão popular moderno da MPB, né? O Adalto Santos, que fazia música caipira, né? O Mário Edson, que fazia comigo um trio com o Zé Neto, que era o irmão do Hermeto, que eles tinham chegado a São Paulo. Com essa conexão São Paulo-Rio de TVs com festivais, todo mundo acabava indo para o jogral. Então, eu tive talvez tenha sido a escola popular de música mais importante da minha vida, porque lá eu conheci Clementina de Jesus, toquei com ela, Cartola, Jair do Cavaco, a Vera Guarda da Portela inteira. Acabei por trabalhar muito no Rio de Janeiro, ser convidado pelo Wilson das Neves para entrar na Império Serrano. Sou imperiano até hoje, arroz com couve, como se fala, porque é verde e branco, né? E nesse começo, foi assim que eu comecei na música. Eu resolvi que eu queria mesmo... A gente tocava de tudo. Tocava música erudita, tocava Gershwin, tocava música popular e jazz. Dave Brubeck, né? E eu comecei a estudar bateria. E as minhas aulas de bateria eram com o Rubinho e com o Chumbinho, o Rubinho do Zimbo Trio, né? E eu queria aprender mais, porque naquela época você estudava por métodos americanos, era só jazz. E o Rubinho e o Chumbinho já tinham a cabeça fora, ensinava a tocar baião, chachado, né, maracatu. E eu queria mais aquilo, né? E não tinha uma escola, não tinha
uma faculdade, não tinha nada disso. A gente aprendia com um professor particular. Aprendia harmonia com Johnny Alves, que era ele que dava, Wilson Cury, Olha, coisas assim, muito conhecidas. Era só aula particular que você tinha. E era bom porque naquela época os professores eram como eu, não tinham paciência para quem ia lá, eu quero aprender aquele ritmozinho, não. Não, você quer estudar, então você vai ouvir esse fulano, vai ouvir aquele fulano. Era um leque aberto, né? Eu costumo dizer que foi uma época muito rica para São Paulo e para o Rio, para a música brasileira, porque não tinha tribo, né? A gente se encontrava Mutantes, Tom Zé, o Edu Lobo, né? A Clementina, o Cartola, todo mundo junto. Não existia separação entre roqueiro, entre MPB, entre sertanejo. Hoje em dia a coisa está mais segmentada, né? E é assim que eu comecei. todo mundo falava com todo mundo e trocava ideias ali, né? Falava com todo mundo e todo mundo gostava de todos os tipos de música, né? E Sim. você tinha festivais que abriam o leque, porque os festivais da Record, que foram os primeiros a começar, depois no Rio começaram os festivais também, foi quem abriu o leque para Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, todos esses que vinham para São Paulo, que o Norte e o Nordeste eram um pouco separados, né? Era música popular, tocava muito na rádio, mas você não via. Com os festivais, você acabou conhecendo o Geraldo Vandré, você acabou conhecendo o Caetano, o Gil com a Tropicália, o Tom Zé, né? E os sambistas da época, né? Jamelão, que ia muito lá, Ângela Maria, sabe? Eram todos os estilos de música e todo mundo se encontrava no Jogrão. Até o Jorge Ben, que era carioca do Rio Comprido, que era amigo do Roberto e do Erasmo, ouvia muito rock, né, naquela época, né, o Little Richard, mais a black music do rock americano, a rhythm and blues, vamos dizer assim. Ele vinha para São Paulo fazer o programa do Simonal e o programa do Roberto. Então ele ficava numa parte hotel em São Paulo e depois ia para o Jogral. E nessa dele ir para o Jogral, começou a gostar de ver eu e o Fritz. De repente apareceu o Nereu Gargalo, que veio com um conjunto de samba para São Paulo, e o Paraná convidou ele para ficar. Passamos a ser 3 percussionistas, mais o conjunto de choro, mais os 2 violões, 2 cantoras, Ana Maria Brandão, mais o trio. Vocês três tocando fixo ali no Jogral, né? Toda noite, 363 dias por ano. A gente entrava às 9 e às 4 da manhã, para você ter uma ideia. E naquela época, São Paulo tinha, assim, 50 boates para você tocar. Você tinha o seu João Sebastião Bar, Cravo e Canela, você tinha o Cave, né? Você tinha milhares. Então, a gente fazia 1 hora no Jogral, saía e ia fazer outra boate. Às vezes fazia 3 boates por noite, né? E nessa história, o Jorge começou a aparecer lá e tocar com a gente, e deu certo a gente criar uma maneira de tocar samba que casava com a batida do Jorge, que era uma batida de violão de samba, mas muito mais para o rock, para frente, muito mais agressivo do que o samba dolente que se fazia na época, né? E aí casou, e aí de repente a gente começou a fazer shows e trabalhar com o Jorge. Foi esse o começo de tudo. Ah, sim. Você falou da batida, né? Você consegue mostrar um pouco para quem está assistindo como que é essa batida, essa levada do que chamam de samba rock, né? Que vocês tocavam lá? A batida de samba tradicional era... para trás, né? Tempo bom, não volta mais, saudade. É um pouco para trás. A do Jorge não, era... Você vê só, a música que a gente lançou como artista, que o Erasmo deu pra gente, que é o Coqueiro Verde, foi o primeiro compacto simples que a gente lançou. Marquinhos, vamos fazer um pouquinho do Coqueiro Verde. Vai. 1, 2, 3, 4. Em frente ao Coqueiro Verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro, beijo e narinha no peito.
Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, precisa chegar. Mas eu vou embora, vou ler meu pasquinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Mas eu vou embora, vou ler meu pasquinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Faz um pedacinho de um pouquinho. Você sente? É muito mais um bug com samba do que um... Sim, sim. É pra frente, entendeu? E assim surgiu uma batida que era samba, mas era mais... falava mais a linguagem da época dos anos 70, onde começaram a aparecer o iê, a black music, né? E começou a se fazer um samba mais roqueiro. Por isso que o pessoal fala que o nome samba rock só apareceu nos anos 2000. Ninguém chamava, era samba lança, não existia samba rock na época. Entendi. E aí vocês tiveram esse encontro com o Jorge, né, o Jorge Benjor, mas como foi? Vocês já se encontraram, já meio que houve aquela sinergia entre vocês? O Fritz, o Luiz Carlos Fritz, É. que foi o primeiro percussionista do Jogral, conhecia o Jorge do Rio de Janeiro, né? Porque eles eram de escola de samba, o Jorge era o Salgueiro, né? Mas quando o Jorge veio para São Paulo, encontrou de novo, há muito tempo eles não se viam. Legal, eu vou lá no Jogral. E começou a ir no Jogral. E aí a gente começou a tocar com ele, passou a ser quase que show diário. O Jorge ia lá todo dia, que estava em São Paulo, ia para lá. Aí começou a aparecer trabalho. Convidaram o Jorge para gravar aquele disco, que é a capa do Flamengo. E ele estava tocando com os originais na época, que os originais tinham lançado Cadê Tereza, né? E aí ele começou a tocar com a gente gravou uma parte do disco, é feita com o Trio Mocotó. Surgiu o Festival Internacional da Canção, da Globo, no Rio de Janeiro, e eles ficaram, não, tem que fazer, a Jorge tem que colocar música, o Gil colocou música, o Tom colocou música, né? Edu Lobo colocou música. A continuação dos festivais da Record, todos os artistas que participaram da Record e os novos que vinham norte, nordeste, o sul do Brasil também, começaram a colocar música, né? Todos os sucessos aconteciam, todo mundo esperava o Festival Internacional da Canção. Tinham artistas internacionais que apareciam também nesse festival, e o Jorge acabou topando. E a música escolhida foi Charles Anjo 45, que é a história de um bandido dos morros do Rio de Janeiro, né, que era meio Robin Hood. Ele roubava e distribuía tudo na favela. E usava 2,45, né? Ele foi preso, né? Lógico, mas o Jorge conhecia ele, do morro, né? E o Marzagão, que era o diretor do festival, não, legal, legal. O diretor da gravadora do Jorge, que era a Philips, que era o André Midani, falou, não, vamos apostar nisso, né? E fomos. Quando a gente chegou para fazer uma das eliminatórias, com Charles Anjo 45, era só uma timba. Timba é um tantã de mão que eu desenvolvi para tocar sentado, prendendo ela nas minhas pernas mais alto, num banquinho daqueles que a gente usava de barzinho, de tabu, quadradinho, e eu prendia ela, passei a usar a minha técnica de bateria, de escovinha, porque eles estavam proibindo a gente de tocar bateria em boate, porque boates e restaurantes da época, porque era muito alta a bateria. E para os violonistas ficava muito pesado também. Aí eu desenvolvi a timba, que se conhece hoje como timba, né? O timba virou percuteria, timbatera, mas era só a timba, depois com um prato e um chimbal, né? E passei a usar a técnica que eu tinha estudado de bateria para usar esse instrumento, né? De várias maneiras, eu fui desenvolvendo. Aí, de repente, entra no palco um cara com um pandeiro,
um cara com uma cuíca e um cara sentado em cima de um tantã. Ninguém tinha visto isso ainda, e ninguém usava um trio de percussão mais violão ou de voz. Era sempre, foi a época que começaram os trios, quartetos, quintetos, zimbo trio, sambalanço, bossa jazz, né? Tamba trio, né? E a gente se encontrava sempre com eles nas boates, que tinham boates, a gente tocava os trios, e essa turma toda de bossa jazz tocava nas boates também, acompanhava os artistas e depois tocava nas boates. Aí, de repente, entra no palco, eu olho para frente. Na época, o Maracanãzinho não tinha divisão de quantidade de gente. Tinha 40 mil pessoas lá dentro. Lotado, assistindo, né? Tocamos o Charles Anjos 45. Oba, 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 Charlie, oh, e o público fazia, oh, você imagina 40 mil pessoas fazendo, oh, oh, oh. Foi lindo, né? Foi um sucesso. Isso já no contexto de festival, né? Isso você fala, você só no cantar, tocar num festival. O Festival Internacional da Canção, que era assim uma abertura enorme pra gente, né? E todo mundo gostou daquilo, daquele samba mais puxado para frente, mais roqueiro, né? Foi um sucesso da eliminatória. Aí, na outra semana, teve a final, né? Aí o diretor do festival falou assim, mas você tá, o Jorge Ben e o trio, como é que faz o trio? Né? A gente, voltando um pouquinho no tempo da boate, quando o Jorge tocava com a gente, foi o tempo que lançaram as mini saias. E as meninas, então, usavam aquelas sainhas curtinha, curtinha, curtinha. Hoje não é... Todo mundo já usa até menos do que isso, né? Mas ficava aquelas perninhas. E no Rio de Janeiro, a gíria para perna grossa de mulher, ou a gostosinha, era mocotó. Olha que lindo esse mocotó que está passando aí. Assim como tem a garota de Ipanema, para nós, para malandragem, é mocotó. Né? Aí o cara perguntou para o Jorge como é que põe o nome do trio. Eu falei assim, põe o nome de mocotó. As meninas bem no acaso, assim. A gente estava tocando na boate, né? Que maravilha, que pena, que pena. Entrava uma menina ali assim, quero mocotó, eu quero mocotó. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu só quero mocotó. Era uma brincadeira que a gente fazia entre nós. As meninas não sacavam, né? Depois de um tempo, a boate inteira começava a rir, porque entrava uma moça bonita, com as pernas de fora, a gente já começava a tocar o mocotó. Aí o cara falou assim, bota o nome de trio mocotó, e ficou. Quando foi na final, que a gente entrou, o Maracanãzinho já estava tomado pelas gravadoras. Então tinha assim, seção C, Poligram, seção A, Odeon, seção D, CBS. Virou público comprado, né? A Evinha ganhou e nós tomamos uma das maiores vaias da história quando a gente entrou. A gente não conseguia nem tocar. E já estava tudo programado que tinha que dar a Evinha. E acabou dando a Evinha, mas isso fez com que a gente deslanchasse. Um minutinho só. Tomando uma aguinha aqui. Vontade. Engraçado que você falando que já tinha uma torcida lá, é o jabá, né? O jabá da rádio. Já era. Eles distribuíam os ingressos, entendeu? O jabá corria naquela época. Para quem não sabe, o jabá você compra a torcida ou você compra a rádio para tocar aquela música 10 vezes custa tanto, 50 vezes custa tanto. E o André Midani, que é um grande produtor, né, no Brasil, ele viu a possibilidade do Jorge ser lançado mundialmente com esse trio. E levou a gente para fazer isso. O Festival da Canção foi em 1970. Né? Logo em seguida, ele levou a gente para Cannes, para o Festival do Midem, que era um festival comercial, onde as gravadoras apresentavam seus novos pupilos, o que eles queriam colocar no mercado, para fazer o teste lá nesse grande festival. Na mesma noite que a gente tocou, tinha o Simonal com a banda Veneno, que era a banda dele, maravilhosa, que era um arraso, César Camargo Mariano. Tinha a Shirley Bass estreando, Jimmy Cliff estreando. De repente, assim como no Rio de Janeiro, entra um cara com violãozinho, um cara com a cuíca, um cara sentado em cima do lado. Bom, eles não tinham ideia do que era, nem o Jorge, nem o Chris, nem o Nereu. O único que tinha ideia do que estava acontecendo era eu. Quando eu pus a minha timba no meio do palco para começar a tocar, eu olhei para frente, tinha
Ravi Shankar, Quincy Jones, a nata da música internacional Sim. e do jazz americano, que eu estudava, né? Todo mundo na frente. Eu falei, e como é que a gente vai fazer? E começamos a tocar, o povo começou a gostar. Era proibido o bis, nós fizemos 6 bis, apesar de ser proibido. Passamos por cima de todo mundo, né? O pessoal só falava, daí voltamos para o Brasil, gravamos nosso primeiro disco, e aí surgiu o Trio Mocotó, e o Trio Mocotó com o Jorge Ben, e o samba rock. Nossa, fantástico. E aí depois, depois de um tempo, o Trio Logo em Mocotó seguida, acabou? não, é que aí aconteceu o seguinte, Hum, a Philips lançou a gente como artista, então a gente começou a ter disco nosso, carreira nossa, aí começou a chocar datas de show do Jorge com a gente e não casava, então a gente estava fazendo um turnê no Sul, o Jorge estava no Nordeste, né? Aí ele montou a Admiral, depois a banda do Zé Pretinho, e nós seguimos nossa carreira, e Vinícius e Toquinho estavam começando a gravar os discos deles e convidaram a gente para fazer uma turnê que foi a primeira turnê universitária no Brasil. O Roberto de Oliveira, irmão do Renato Teixeira, e o Benil Santos, que era um empresário do Rio, bolaram fazer o seguinte, a gente faz o show nos ginásios, né, combina com os grêmios acadêmicos, né, eles reúnem, faz uma ADA lá, cobra os ingressos, a gente dá uma parte para eles e a gente faz o show para eles. Fizemos 9.000 quilômetros dentro do estado de São Paulo, em todas as nossa, faculdades que tinham Grêmio Acadêmico, né? E acabamos aí trabalhando com o Toquinho e com o Vinícius, com a Marília Medalha. A gente seguiu por mais 2 até 1974, tocando com muita gente, gravando com eles, quando apareceu a Donna Summers. A Donna Summers apareceu com a Disco Dance. E o que aconteceu com a música ao vivo? Virou tudo discoteca. Acabou o barzinho de música ao vivo, era só discoteca e a música mecânica, não precisava de músico mais. Aí realmente foi uma puxada de tapete bem grande para a gente. da Dona Summer. O mais incrível é que em 1995, 96, ela teve aqui no Brasil, fez um show como é que chama? Credit Card Hall, né? E me convidaram para tocar, para ser o percussionista da banda que ela trouxe. Queria um Olha convidado só. brasileiro e eu acabei tocando com a Dana Summer. Eu contei para ela isso. Falei, Você olha, contou que ela acabou com a. contou que naquela época ela tinha acabado com a música. Ela, não, meu Deus, aqui nos Estados Unidos aconteceu assim. Falei, mas no Brasil, entendeu? Aconteceu, né? Assim como os teclados, que quando apareceram os teclados, muita gente falou assim, não, vai acabar com a vida do músico, porque o cara tem uma bateriazinha eletrônica. Hoje em dia, não tem mais isso, né? E assim, Acabou. aí a gente seguiu a vida até 1990. A gente desfez o trio, cada um foi trabalhar com um, ou fazer coisas com o outro, e eu virei um percussionista arroz de festa de todo mundo, especialmente dos violonistas, porque como a timba era uma soft drums, né, uma bateria delicada, os violonistas adoravam tocar. Só não toquei com o Baden, com os outros violonistas brasileiros, quase todos eu toquei. E fui levando a vida. E você fez vários projetos, né, inclusive projetos seus também. Aí eu aproveito para você falar, eu queria que você falasse um pouco desses projetos, né? Tem um que chama Comanches Groove Band. Você fez um disco também aqui que chama o Samba no Balanço do Jazz, né? Que eles são frutos dessas parcerias instrumentais. Isso já é anos 2000, né? Depois, né? Em 90, chegou ao Brasil um maluco iugoslavo chamado Mitar Subotic, mais conhecido como Suba, que era um gêniozinho, né? E ele queria muito ouvir ritmos brasileiros, e o primeiro percussionista que ele conheceu, o Edson Natali, que está no Itaú Cultural hoje, foi que apresentou, falou, não, vai lá conhecer o João Paraíba. Eu morava numa casa no Sumaré, ele foi às 4 da tarde, saiu às 4 da manhã. Viramos irmão, assim. Nunca tinha encontrado um parceiro que era muito louco, ele já tinha feito
diploma de música erudita, era roqueiro de garagem, porque ele morava na Iugoslávia, e na Iugoslávia, como era tudo estatal, ele tinha equipamento de primeira na rádio, né? E em casa tinha que inventar amplificador de guitarra com peça velha e tudo. Então e ele era muito louco. Ele veio, a gente começou a fazer música e eu talvez tenha sido um dos primeiros percussionistas a mexer em computação e baterias eletrônicas. Eu montei um workshop, um workstation para mim, com piano, bateria eletrônica, mais minhas coisas, e tinha composto um disco que acabei fazendo, chamado Kizumba, que foi todo feito num computador, talvez dos primeiros, e ninguém nem conhecia, era um Atari. Naquela época, Atari era joguinho eletrônico, né? Aquele Pac-Man, aquelas coisas. Mas eu consegui, ele me deu a dica, eu comprei um computadorzinho que tinha 4 megas de RAM. Se alguém não sabe o que é 4 megas de RAM, eu acho que é quase que nem você iluminar um estádio com uma LED. Né? Era tudo cartuchinho, e tudo sons MIDIs. E eu fui criando, compondo aquelas coisas, e acabei fazendo um disco. Quando ele chegou aqui e viu aquilo, ele falou assim, você tem um disco? Eu falei, não, isso aqui é música eletrônica. Não, bicho, isso é um disco. Ele já estava num outro mundo da música eletrônica, né? Ele falou, isso aqui é um disco, eu vou mixar para você. Mixou, a gente masterizou, e em 92 o disco ficou pronto, eu tentei lançar, ninguém queria. É uma música feita por computador, você não é o Walter Carlos que gravou Bach, um sintetizador, né? Música, ainda mais música popular, porque é um disco de música popular. Era tudo que eu tinha aprendido, quando eu fui em 82 para Berkeley, que eu fiquei 2 anos lá e voltei, né? Eu coloquei em prática, né? E o disco ficou parado. Em 90 eu encontrei o Suba, ele viu o disco e falou, não, vamos fazer, e terminamos o disco, ficou pronto, mas ficou na gaveta ainda, porque ninguém queria disco feito em computador. Aí a gente começou a fazer várias coisas. Eu tinha um estúdio, um home studio com ele, que hoje em dia é normal para todo mundo ter, e um produtor de uma gravadora belga que morava nos Estados Unidos, chamado Beco Dranoff, um brasileiro, resolveu pedir para o Suba produzir um novo disco da Bebel Gilberto, que é o disco que estourou ela. E por acaso eu era o percussionista parceiro dele, então a gente criou o disco da Bebel, basicamente todos em cima de percussões que eu fazia, que eu chamava de reprocessada. Por quê? Eu gravava patterns acústicos no estúdio, ele gravava tudo, e depois ele passava num montão de máquina, distorcia, virava uma batida eletrônica. O disco fez muito sucesso. E nessa conversa com o Beco Dranoff, eu falei assim, poxa, você é daquele tempo do Jorge Ben? Eu falei assim, eu sou, adorava o Jorge Ben, tenho todos os discos do Jorge Ben, do Trio Mocotó. Eu falei, que legal, você conhece o Trio Mocotó? Conheço. Eu falei, que bom. Aí ele foi conversando, daqui a pouco ele foi dando o estalo, ele virou e falou assim, você é o Joãozinho Paraíba? Eu falei assim, sou eu mesmo. Poxa, o que aconteceu com o Mocotó? Eu falei, tá aí. Ninguém nunca mais chamou. Não, vou falar com os belgas lá, vocês vão gravar um disco. Gravamos um disco em 2001, né? E esse disco estourou na Europa. Nós fizemos mais de 600 shows entre 2001 e 2010. Viajamos a Europa inteira, Singapura, Austrália, Ilha da Reunião, no Índico. A gente conheceu bem o mundo com isso. Muito mais lá fora do que aqui, porque você sabe que santo de casa não faz milagre. Né? É verdade. Nossa, e tudo isso na retomada do Trio Mocotó, né? Isso no começo dos anos 2000. Né? Aí, com isso, a gente passou a trabalhar muito mais com o Mocotó. E em 2012, eu estava fazendo uma gravação para o Apollo 9, que é um produtor de jingles e um produtor musical também, né? Amigo da Rita Lee, eu acabei virando amigo da Rita Lee, do Roberto também, e
apareceu um técnico de som que simplesmente foi trabalhar com ele, veio para o Brasil, né, que era o cara que tinha gravado o Imagine. Né? E ele escutando as minhas músicas, falou assim, ô, João, você tem que... Eu vou gravar isso, bicho. Well, se você vai gravar, então... Né? Eu, como já conhecia o pessoal do Sesc, o Mocotó tinha feito bastante shows no Sesc, sugeri para o Sesc, olha, eu gostaria de gravar um disco. Né? O Sesc estava lançando o selo Sesc. Eu queria gravar um disco em homenagem ao meu começo de carreira, quando eu convivia lá na boate com o João Donato, com o César Mariano, né? E os caras toparam, né? No balanço do Samba Jazz, né? E em homenagem aos caras, compus algumas músicas, escolhi músicas, uma do Laércio, uma dos meus professores que acabaram meus colegas, Laércio de Freitas, o Hamilton Godoy, tinha um grupo no Rio de Janeiro maravilhoso, o João Donato. Então, acabei até compondo uma música no Balanço do Samba Jazz, que é feita para o João Donato, que chama Curuquerê. Quer ver um pedacinho? Claro, claro. Eu ia falar isso, para tocar uma palhinha, estão pedindo até uma específico, que é tocar Adelita. Aí se você quiser tocar essa Adelita, depois... Deixa eu explicar uma coisa para os meus amigos que adoram Mocotó. Eu não sou cantor, nunca fui cantor. Tenho 7 discos cantando, mas nunca fui cantor. Quem era cantor na banda era o Fritz, Luiz Carlos Muniz. Né? Eu e o Nereu éramos o coro dele, porque ele que era afinado, ele que tinha uma voz bonita, cantava igual o Jamelão. Jamelão adorava ele, Vinícius adorava ele também. A gente cantava com... Acho que deu certo que a gente cantava que nem povo, sabe? Que nem pagode no barzinho, entendeu? Ninguém liga se o cara está desafinado. Se não desafinar muito, dá tudo certo. Então a gente cantava. A Adelita tem uma música do Fritz. Só ele consegue cantar daquele jeito. Eu gostaria muito de poder cantar para você. Mas eu sou, basicamente, um músico instrumental. Né? Eu adoro fazer música instrumental. Assim como o Marquinhos, a gente faz trilhas. Né? Mas poesia, letra... se eu contar para você que eu cantei o Coqueiro Verde sem querer agora aqui. Porque a gente entrava no palco, contava... Eu sei ainda até hoje todos os arranjos que a gente fez. Né? Arranjo do Praca, a gente tocou coisas complicadas e tudo. Se contar 1, 2, 3, 4, eu saio tocando todas. Nos festivais lá fora, cantava 1, 2, 3, 4, começava a música, eu saía cantando junto. Acabava a música, o cara falava assim, como é que é essa letra mesmo? Você não tem a menor ideia. Era apertar o pause do gravador e acabava, eu já não lembrava da letra, só tocando ela no palco. Então eu nem lembrar das letras eu lembro direito. Então faz uma palhinha da gente. Eu não posso, porque eu não consigo nem lembrar do Adelita. Sabe? Se você montar a banda e fizer o arranjo, sair tocando, eu sou capaz de cantar. Junto com o Fritz e com o Nereu, mas sozinho... Sem bala, né? Mas aí, então dá uma palhinha do Curuquerê. Eu ia falar para você fazer uma palhinha do CD que você gravou, de algum trabalho desses da Retomada. Quem quiser pode procurar no Sesc, tá nas mídias musicais, sim. Spotify, Companhia Limitada, YouTube, tem várias coisas, inclusive shows do Sesc, né, das músicas. Por exemplo, essa do João Donato, vamos lá, é o Curuquerê. É bem a levada de João Donato, né? Um samba mais látigo. Eu fico, para mim, como voltar na história, entendeu? Porque eu conheço o Donato, né? Tocamos junto em boate. Quer dizer, esse cara que está atrás comigo, o Marcos Romera, entendeu? Parece novinho, entendeu? Mas já tocou a mesma escola da noite, em várias noites de São Paulo, Mantini, com o Clodovil, ITV. Né? A gente montou, depois desse Samba Jazz, a gente montou um power trio para fazer música instrumental, mas sem ser
aquele instrumental complicado, cheio de firulas, não. É groove. Uhum. Né? Dá até para dançar em baile com os três tocando, porque é só balanço. A gente gosta de fazer isso. E a linguagem que a gente tem é essa. Eu convidei, eu não podia imaginar, uma criança que eu peguei pequenininha, que acabou virando um super baixista, o pai dele muito meu amigo, que é o Marcelo Mariano, o Mimi. Né? E o Mimi tem a mesma linguagem. Então a gente montou um trio que é o JP Groove Trio, né? E a partir daí, entendeu? Meu filho deu a ideia de falar assim, pô, pai, você não tem a música que minha mãe me chama Comanche, né? Como você não tem o Mocotó tocando, você não quer fazer a Comanches Groove Band? Eu falei, ótimo. Então, nesse momento, a gente está montando, já tem algumas músicas no Spotify da Comanche Groove Band, que é o começo de um projeto que vai virar uma banda de groove. Com esses malucos aqui, que só fazem groove, talvez até alguns cantores juntos, como tem o Lino Cruz, que gravou uma música, né? Simoninha vai gravar outra. Eu estou primeiro montando todos os temas para depois, porque está difícil se colocar uma banda no palco hoje em dia, né? Então a gente vai fazendo, assim como a gente está aqui online, entendeu? A gente vai fazendo online e já vai testando as músicas para ver o que vai acontecer. Chegando. Você falou desse projeto que você começou com seu filho. Fizeram uma pergunta aqui bem interessante, né? Perguntaram o que você ouve hoje em dia, né? Quais são suas referências musicais, o que você acha da música hoje, né? Quem você escuta? Da nova geração musical? Se alguém até que você já fez alguma parceria ou que você tem interesse de fazer? Ontem, por exemplo, eu estava 9 horas da noite no Paço das Artes, no Anhangabaú, entendeu? Com o Max B.O. Max B.O. é um rapper, né? Com o DJ 97 tocando. Eu sou amigo, muito amigo do... Toquei, fizemos shows, inclusive, fora do Brasil, com DJ Mark, DJ Patife, o Ramírez. Por causa da minha ligação eletrônica com o Yugoslavo, entendeu? Eu acabei ficando amigo de muitos músicos novos da cena eletrônica. Da cena, eu não gosto muito de citar quem eu estou ouvindo, porque eu sou, só para você ter uma ideia, um tempo atrás, como é que chama o guitarrista que canta? O Jorge Benson veio para cá e me puseram de tradutor do Jorge Benson. Aí a gente estava com o jornalista falou assim, mas como é que você escuta as músicas, né? O Jorge Benson, eu escuto porque é assim, assado. E o cara virou assim, e você, João? Eu falei assim, para mim é difícil, porque a gente estava no Maxud e tinha uma cachoeira, uma cascata que acontecia, tinha o bar lá, os garçons, assim, a minha cabeça é muito maluca, porque eu estou escutando você falar, o Jorge Benson tocar, a cachoeira tocar, os garçons bater no prato lá, vem tudo junto para mim. Então, eu sou um cara, eu não tenho... Por isso que eu digo que sou meio... sem estilo. Eu não ligo para o estilo, eu ligo para música boa. Música boa, para mim, para definir o que é música boa é aquela que você gosta. Música ruim é aquela que você gosta. Entendeu? Então é difícil falar assim, o que você ouve? Eu ouço Maria Gadu, eu ouço sertanejo bom, entendeu? Eu ouço jazz, entendeu? É muito difícil você definir, eu acho que você tem que ouvir de tudo. É uma pena que hoje você não tenha mais rádio, né? Não funciona, o jabá continua em rádio, né? Agora legalizado, né? Mas você tem a internet inteira, hoje em dia o leque aberto, eu gosto muito de abrir o Spotify ou o YouTube da vida, música, e olha, tem um cara aqui do lado de jazz, o outro música contemporânea, outro um músico da Pérsia, do Turquistão, tem coisas maravilhosas da Polônia, né? Músicos maravilhosos, aquele projeto da seda, como é que chama? Silk Dream Band,
do Yo-Yo Ma, entendeu? Só os programas dele tem, tem coisas incríveis. Tem alguns sites que tem página no Facebook que mostram bandas com instrumentos estranhos, né? Tem o Ciro Batista, que é meu colega de época, mas acabou ajudando com Ayrton Moreira também a fazer essa coisa se transformar não mais em bateria e percussão, mas percuteria, né? O timbatera, que você usa. Tem baterista dinamarquês que toca piano com uma mão, bateria com a outra, gaita com a outra, um djembe, quer dizer, virou uma salada musical maravilhosa. Eu acho que você tem que abrir sua cabeça e procurar. Vai lá e fica procurando, que você vai achar coisas que você jamais imaginaria, né? E especialmente no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda é uma esponja, um pote em ebulição que assimila tudo que chega do mundo, e agora mais do que nunca, e faz a sua linguagem. A gente toca música kerbs, judaica, no estilo brasileiro, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, tinha alguns grupos americanos da escola que queriam que eu tocasse jazz com eles. Eu falava, vocês estão brincando comigo, pô. Eu tenho meus amigos aqui, Billy Cobham, Steve Guedes, esse mundo de gente que toca jazz aqui, né? Tinha gravado com o Dizzy Gillespie, conheci o mundo do jazz das estrelas. Eu falei, não, mas você toca de um jeito diferente, porque tinha o swing e a linguagem brasileira no meio da história. E isso é que faz, você tem que ter a sua identidade, a sua raiz. Isso é que dá o seu humor especial, você interpretando qualquer ritmo ou qualquer música, ou fazendo qualquer arranjo. É, isso que você falou tem a ver também. Eu li em uma entrevista que você fala que é um refugiado musical, né? Você falou aqui também. Tem bem relação com isso, né? É. Nem eu, nem o Marquinhos aqui, nenhum dos dois. A gente não é jazzista, a gente não é sertanejo, a gente não é pop, entendeu? A gente gosta de fazer música e tocar música com a maior alegria do mundo. Eu acho que, brincando de religião, que está muito na moda por aí, entendeu? A nossa religião é a música, a nossa igreja, o nosso altar, entendeu? É o palco. Entendeu? A gente quer transmitir coisas boas, vibrações boas para as pessoas. A gente quer ver as pessoas sorrindo, ou as pessoas sentindo no coração uma música mais triste ou mais melancólica. A gente quer tocar as pessoas do jeito que elas tocam, porque é uma mão dupla. Você sabe se o show foi bem, entendeu? Quando você sente a plateia se comunicar com você. É uma coisa meio macumba, baixo santo, né? Na gente, baixo santo no público, e quando acontece isso, a mágica é linda. Não tenho nada contra. O pessoal fala, mas e a Anitta? Eu falei assim, o que tem a Anitta? Quem sou eu? A Madonna, um dia eu perguntei, você não gosta de Madonna? Eu falei assim, não gosto. Mas como? Eu falei, não gosto. Pô. Acho demais ela. Acho uma super produção, entendeu? É impecável, músicos maravilhosos de primeira, mas não me toca. Não é porque não é brasileira, não me toca a Madonna. Eu falei assim, mas quem sou eu entre 150 milhões de habitantes na Terra que compraram o disco dela? Eu falei assim, eu não posso ter essa soberba, esse orgulho de dizer não. Porque hoje em dia o Facebook é isso. Não, porque isso aí não é bom, porque eu acho. Você acha, você é um. Né? A gente tem que deixar as pessoas escolherem o que quiserem e não ficar patrulhando isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir o lado certo, o lado errado, porque é que nem eu falei da música. O que é o lado certo e o lado errado? É o esquerdo e o direito. Né? Escuto mais com esse, eu escuto mais com esse. Gosto mais do Marquinho do que gosto do fulano. Mas aí é uma questão subjetiva pessoal, sabe? Eu acho que o que me pergunta, o que você gosta do Mocotó? Por que você gosta do Mocotó? Porque te tocou, né? E porque a essência do Mocotó sempre foi a essência do Count Basie, do Duke Ellington. Eram bandas que iam tocar em baile. E todo mundo dançava. Depois é que virou jazz. Né? Foi a indústria que transformou aquilo num produto maravilhoso, né? E muita gente apareceu. Né? Verdade. Eu queria aproveitar que a gente está chegando
no final, mas antes, o pessoal está falando que é incrível essa possibilidade de ouvir de tudo, né? Que nem você falou, de ser um pesquisador ativo de música, de não ter isso de música boa, música ruim, a música boa é a música que você gosta, e o pessoal está pedindo para você tocar mais, dar mais uma palhinha. Pediram até uma específica aqui, o Evandro Lutfi pediu para tocar April Child. Então, Tá se bom. você quiser, você pode tocar essa, ou você pode dar uma palhinha Não. de outra que você aprecia também. April Child, uma música do Moacir Santos, que existe uma gravação, voltando um pouquinho no passado, no final dos anos 80, entendeu? Um diretor de propaganda da West Top, que era Jardineiras e Jeans, hoje em dia a gente chama de jeans, né? Que era de brim, deu um apoio para o César Camargo Mariano porque ele queria fazer um show instrumental, mas um show instrumental produzido como se fosse um show. Não tocar num lugar, um bar, música instrumental, não. Era um show, né? Aí ele patrocinou, a gente foi no Teatro Bandeirantes, o César chegou para mim e disse, quero fazer um show assim, assim, assim. Vamos lá. Ficamos 3 meses, ele, o Crispim de Alcístia, Luizão Maia, Pique Riverte, era um bandão. No Bexiga tinha um grupo de meia dúzia de meninos que fazia break. Ninguém nem falava em break e rappers na época. Nem existia. A gente estava usando teclados, mas não era sequencers com música eletrônica ainda, né? E aí fomos para lá, tinha cenário de gente conhecida, tinha som quadrafônico, né? Iluminação de primeira da matraca, que eram 2 moças maravilhosas. Era um negócio, era um show bem produzido como show, só não tinha cantor. No lugar do cantor tinha os breakers, que eram maravilhosos. Foi ali que começou esse negócio de dança na rua, street dance, no Brasil. Foram com eles. E uma das músicas que o César escolheu para a gente fazer era April Child, né? Que eu acabei gravando no disco Samba Jazz, que está aí, aliás, está no Spotify, que eu gravei há pouco tempo com o Mimi e com o Romera, que é assim, ó. Obrigado, Evandro, para você. Ótimo, sensacional. Esse cara é demais. Muito boa. Vocês querem tocar mais alguma desse trabalho? A gente ainda tem tempo. A gente pode fazer o... fazer uma homenagem ao nosso Vila Lobos, né? E eu acho que eu vou terminar
algo que eu acho importante, que é muito importante nos dias de hoje, que está acontecendo no mundo inteiro, assim, um blackout. E em 1984 eu compus uma música para ajudar um abaixo-assinado que exigia que assinassem finalmente o Parque Nacional da Jureia, lá em Peruíbe, que tinha sido desapropriado, mas se não assinassem, em 5 anos deixava de ser um parque. Aí eu acabei fazendo, houve um movimento muito grande, eu produzi um espetáculo no Parque da Aclimação, com Hermeto, com Dori, com um montão de gente, e compus uma música que era meu lado caboclo e de ambientalista da época, e que hoje está muito, a gente está precisando muito proteger nossas florestas, nossos bichos, e essa música chama-se Jureia, e eu acabei fazendo, é a única música que eu canto. Né? E os bandidos que tocam comigo, não, vai cantar. Eu falei assim, mano, não canta essa música que ela é bonita. Eu falei, tá bom. Então, explicando para vocês, essa música foi feita para o Parque da Jureia, e ela conta um pouquinho da história da Jureia, letra e música minha. Na beira do mar, na beira do mar, tem areia branca, branca de luar. Na beira do mar, na beira do mar, apareceu a santa para abençoar. Jureia, 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 meu amor. Jureia, 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 meu amor. Pacatacuco, tia preato, banana ponte, tamanduá. 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 E é isso. Muito bom. Eu fico Muito feliz bom. de poder tocar essa música, porque eu acho que a gente precisa se tocar, entendeu? Que a gente não existe sem florestas, sem água, sem sol, né? Sem bicho, né? Sem ave. Porque a música começa por aí, né? A água tem som, né? O vento tem som, papagaio tem som, capivara tem som. É tão bonito. A gente, ainda mais o Brasil, que é tão abençoado com essas cores todas, né? Eu agradeço honestamente ao SESC de ser o maior centro cultural de desenvolvimento de todo o ambientalismo, de toda a música instrumental, de todas as artes, seja dança, artes plásticas, cinema, entendeu? E poder ter isso no estado de São Paulo, e eu espero que isso dê mais frutos para o Brasil inteiro, porque a gente precisa desse apoio para conscientizar as pessoas. Nossa. João, muito obrigado, viu? É uma honra ter conversado com você essa 1 hora aí. Foi 1 hora que para mim pareceu 10 minutos, passou muito rápido. Eu parei também ficava aqui até amanhã. Eu agradeço muito, especialmente ao Marcos Romera, entendeu? Que ficou aqui de escudeiro, o meu Sancho Pança, como ele diz. Quero agradecer muito ao Sesc do Carmo, a todos vocês que tiveram a paciência de ficar passando o som, passando tudo com a gente. Meninas, meninos, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero encontrá-los brevemente numa próxima live.
Tá joia. Obrigado vocês, obrigado a todos aí. Foi E muito bom o especialmente papo. obrigado também ao Estúdio Medusa, ao Janja Gomes, ao Evandro Luft e o Gabriel, que são os donos do estúdio. Tá joia. E quem quiser ver Obrigado. esse bate-papo aqui novamente, ele vai estar disponível no YouTube do Sesc Carmo. Só clicar lá, seguir a página do Sesc Carmo no Instagram, seguir a página no YouTube, em todas as redes sociais. É isso, gente. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima.